Bom dia, bom dia, bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, esse componente curricular que é muito importante na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica. É muito importante que você aprenda bastante, prestem bastante atenção nas aulas de língua portuguesa, tá bom? Que é essencial aí para a sua vida, né, em relação à sua aprendizagem. Na aula passada, a professora Lugênia fez a correção da atividade anterior, e na aula passada não tive tempo de começar com vocês, né, falando sobre esse gênero textual, que é sobre crônica. Então, na aulinha de hoje, a professora Lugênia vai falar sobre os passos para construir uma crônica. Lembrando que na Olimpíada de Língua Portuguesa, esse é o gênero textual que foi solicitado para que vocês, estudantes, façam, né, a construção e a produção de uma crônica para estar participando da Olimpíada de Língua Portuguesa. Lembrando que várias crônicas são enviadas para os alunos e uma escolhida, e dentre elas a escolhida, né, respectivamente, o aluno escolhido, ele é premiado. Então, é muito bom participar da Olimpíada de Língua Portuguesa. E esse gênero textual, crônica, é um gênero textual muito interessante, é um texto rápido, é um texto curto, é um texto, né, que tem um tempo limitado para produzir ele. É um texto simples, é um texto interessante, vocês vão amar fazer a produção de textos, né, em relação a esse gênero textual. Vocês vão amar produzir crônicas. É o gênero textual que é sucesso entre os escritores. Então, a professora Lugina vai compartilhar agora com vocês, tá bom? Os slides. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual crônica. E o que significa crônica? Crônica vem do latim, né? Crônica, que significa, né, no início do cristianismo, um relato de acontecimentos em sua ordem temporal cronológica. Era, portanto, um registro cronológico de eventos. Então, pessoal, o que significa isso? A crônica é um texto curto, é um texto, né, com tempo cronológico limitado, né? Então, é um texto interessante, é um texto que relata fatos do cotidiano, fatos da vivência do escritor, né, do autor, ou fatos, né, de outra pessoa que aconteceu, né, na sociedade, né? Fatos do dia a dia. Então, é fatos do cotidiano. Então, não esqueçam disso, tá bom? Foi no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799, no Jornal Debates, né, de Debates, publicado em Paris. Na crônica, fatos do cotidiano são narrados de forma literária e pessoal. Geralmente, isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da sua vida. Pessoal, quando a tia Lugênia colocou enfatizado essa parte aqui sobre o significado da crônica, é porque é interessante, é importante vocês saberem sobre isso. Então, eu vou falar de uma forma mais clara para vocês entenderem. O escritor ou autor, ele pode fazer uma crônica baseada no humor, para levar alegria, o entusiasmo, a motivação para o leitor. O escritor da crônica, ao escrever uma crônica, ele pode fazer uma crônica crítica, que é aquela onde ele vai criticar sobre algum fato do cotidiano. Ele pode criticar positivamente, negativamente. Ele pode falar sobre política dentro da crônica. Ele pode fazer... Na verdade, eu tenho também que enfatizar para vocês
que a crônica está relacionada com a reflexão. Por quê? Ele vai levar o leitor, ele vai falar sobre algo, sobre determinado assunto, e no final da crônica, o leitor que estiver lendo essa crônica, ele vai vai tirar uma reflexão daquela crônica. Então, através da crônica, ele pode retirar uma reflexão para a sua vida, baseada em vida de outras pessoas. Então, pode também. Nós temos também, né, crônicas sentimentalistas, envolvendo os sentimentos, as emoções, certo? Então, eu coloquei uma aqui de Machado de Assis, O Nascimento da Crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor, diz-se isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua. Outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis, La Glace et Rome. Está começada a crônica. Então, vocês viram aí como que o Machado de Assis ele enxerga aí a crônica, né? Então, ele fez uma pequena, coloquei somente um trecho. Pessoal, então, vamos recapitular. Olha aí os elementos que são principais na composição da narrativa, né, de uma crônica. Pessoal, lembrando que a crônica ela é narrativa, certo? É um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas, tá bom? Então, nós temos os tipos aí de crônica, que nós nós vamos falar sobre elas. Nós temos a crônica narrativa, nós temos a jornalística, a humorística, e nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Então, os elementos utilizados na composição da narrativa. Quais são? Nós falamos dos fatos, então a crônica é baseada em fatos do dia a dia, fatos do cotidiano, geralmente é para levar uma reflexão para o leitor, para quem vai ler a sua crônica, você vai chamar a atenção do leitor, né, com o seu texto. O tempo da crônica é um tempo limitado, cronologicamente limitado, onde você não pode demorar muito, o texto não pode ser muito grande, então o tempo cronológico é limitado. O espaço também, né? O espaço aí de tempo também é limitado, certo? O espaço de tempo, o espaço, né? E porque esse texto, ele é mais simples, né? Ele é de fatos do cotidiano. Os personagens também são reduzidos. O narrador, pessoal, esse narrador aqui, ele pode, o momento que vocês forem construir uma crônica, vocês podem escrever observando, né, só a cena do fato que aconteceu, ou seja, o narrador ele pode ser observador, é aquele que observa e observa o fato no cotidiano e ele narra. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu posso estar andando na rua e, de repente, eu vejo uma senhora jogando muitos alimentos, verduras, fora. Então, eu posso construir uma crônica como a narradora observadora, em que eu posso falar, né, sobre o desperdício de alimentos. Eu posso falar desse fato que está acontecendo, que aconteceu no cotidiano com essa senhora, né, que desperdiçou os alimentos, e eu posso fazer como narrador observador, ou seja, eu observei uma cena que aconteceu com outros personagens. Pode também escrever uma crônica como narrador personagem. Falei do narrador observador, que é aquele que observa os fatos e narra os fatos, e também tem aquele narrador que é o narrador personagem, ou seja, ele narra na crônica e ele também é um personagem, tá bom? E o desfecho tem que ser um desfecho, né, interessante, impactante, certo? Tem que ter um desfecho na crônica.
Agora nós vamos falar aí detalhadamente sobre cada um, né? O fato, que foi o que a tia Ludiana falou, o cronista é o escritor do cotidiano. Então, eu quero que vocês nunca esqueçam, quando falar crônica, vocês vão lembrar, cronista, que é a pessoa que escreve uma crônica, que é chamado de cronista, é um escritor do cotidiano. Ou seja, ele vai relatar fatos, né, através da observação do dia a dia, de fatos, né, que vão inspirar ele para a sua produção, ou seja, para a escrita. Coloquei um exemplo aqui, ó. O ônibus. O ônibus é um automóvel que ou a gente pega ele, ou ele pega a gente. Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando bem justo nos buracos que ficam entre um carro e outro. Mas agora, se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. E às vezes vem mesmo. Como o ônibus dá muita trombada. Eu acho que as fábricas já fazem eles velhos, pois eu nunca vi nenhum novo. Os carros granfinos parecem que têm muito medo dos ônibus, assim como os meninos granfinos, né? Tem medo de brincar com os moleques para não se sujar. E vão logo se afastando. Eu acho que o ônibus é o animal feroz das cidades. Olha que interessante, né? Tem um pouquinho de, tem um pouquinho de humor, né, no primeiro parágrafo, né? E no final também faz a comparação do ônibus, né, com o animal, né, por ser velho, por passar em muitos buracos, faz uma comparação com as crianças, né, da alta sociedade. Então, isso é crônica, baseado nos fatos do dia a dia, certo? Pessoal, sobre o fato. O fato é trazido na crônica a partir de uma visão pessoal do autor. Então, eu quero que vocês não esqueçam que geralmente esse fato que vai ser inserido ali na crônica é de uma visão pessoal do autor. É tratado com humor, pode ser humorístico, igual essa que a gente fez a leitura anteriormente, sobre o ônibus, pode ser relacionado com a sensibilidade, né? Com algo sensível, né? Sentimentalismo, reflexiva, ou pode ser crítica, né? Críticas. Coloquei aqui embaixo a continuação. É de Fernandes Millor. Millor Fernandes. O ônibus é um automóvel que ou a gente pega ele ou ele pega a gente, né? Se a gente está dentro dele, é muito engraçado ver como ele vai passando, bem justo nos buracos que ficam entre o carro e outro. Olha o humor, é engraçado, certo? Mas agora, se a gente está na rua, dá sempre a impressão de que ele vem em cima da gente. E às vezes, vem mesmo. Agora nós vamos falar sobre a reflexão. O que é reflexão, né? Ao produzir uma crônica, o autor conduz o leitor a refletir sobre os fatos narrados. Então, se eu vou ler, né, porque eu vou ter que ler cada uma das que vocês vão me enviar, né, quando for o momento da produção, até porque, né, as crônicas serão enviadas, né, algumas serão para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, eu vou ter que fazer a leitura. E no momento que eu pegar uma crônica que vocês vão produzir, essa crônica ela tem que fazer com que eu reflita sobre o assunto que você vai abordar na crônica, tá bom? Então, o autor ele vai conduzir o leitor a refletir sobre os fatos narrados, sobre a vida e sobre o comportamento humano em diferentes situações, igual à segunda parte. Então, a primeira parte lá do texto, deixa eu voltar para vocês verem. A tia Ludínia mostrou essa crônica aqui sobre o ônibus. A primeira parte é o fato e o segundo é a reflexão. Certo? Reflexão porque está mostrando uma reflexão, né? Faz uma comparação dos carros novos com os mais velhos.
fala que o ônibus ele é mais resistente. E uma reflexão aí, como se o ônibus, né, ele é comparado aí ao animal feroz das cidades. Certo? Pessoal, sobre a reflexão, coloquei mais uma. Então, o cronista, ele pode optar por uma abordagem mais reflexiva, né? Reflexão, levar uma reflexão, né? Seja descritiva, descrevendo os fatos, ou argumentativa, né? Só através dos argumentos. Então, ele vai narrar uma história, né? A partir da qual o leitor poderá fazer uma ou talvez até mais reflexões. Então, vamos fazer a leitura desse pedacinho. Mendigo. Eu estava diante de uma banca de jornais na avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma nota tão suja, tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso. Agradeceu com um seco obrigado. E começou a ler as manchetes dos vespertinos, né? Depois me disse: não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos, mas tá certo, mentem para ganhar a vida. O importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira. Então, é uma reflexão, né? Falou dos jornalistas, é uma crítica, porém, ele fez uma reflexão. O tempo, vamos falar do tempo da crônica, né? O próprio termo crônica faz referência ao tempo. Se vocês puderem observar, ó, a palavra crônica, né? Vem crônica. Essa parte de cron no início, já tem relação com a palavra cronológico, né? Cronológico começa com cron. Então, o termo crônica faz referência ao tempo, dada a sua importância na construção desse gênero textual. Então, o cronista, ele faz uso do tempo cronológico ou mesmo, né, psicológico. Então, ele atribui, né, a temporalidade, ou seja, né, o tempo cronológico, o tempo é limitado, a fim de aproximar da vida do leitor, né, a época deste acontecimento. Pessoal, então, mais uma vez, tia Lugênia quer enfatizar para vocês que o tempo, né, é através dele que o cronista vai retratar a vida moderna e toda a sua vida, né, vai retratar toda a vida, né, moderna e toda a sua, né, fugacidade. Então, a tia Lugênia agora vai ler para vocês essa crônica aí, tá bom? Eram 7 horas quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico, senti que alguém me observava. Enquanto punha o motor em movimento, voltei-me e dei com os olhos grandes e parados como os de um bicho, a me espiar através do vidro da janela, junto ao meio-fio. Eram de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente, encostada ao poste como um animalzinho. Não teria mais que uns 7 anos. Vocês viram que teve um tempo cronológico, porque citou, né, o horário, eram 7 horas da noite, certo? Também é uma crítica, né, falando dessa criança, né, que ele enxergou nela, deve ser uma criança maltratada, triste, né, às vezes não era cuidada. Pessoal, para quem tem curiosidade, a palavra fugacidade significa qualidade, tá bom? Atributo do que é fugaz, ou seja, uma fuga desordenada e rápida. Vamos falar agora sobre o espaço, né? O espaço na crônica reflete a vida do homem moderno. Os grandes centros urbanos, apartamentos, quartos de hotel, parques,
certo? São alguns exemplos. Coloquei aqui outro, né? Exemplo. Eram 7 horas da noite, então tem o espaço aí cronológico de tempo. Eram 7 horas da noite quando entrei no carro ali no Jardim Botânico. Senti que alguém observava. Enquanto punha o motor em movimento, voltei-me e dei com os olhos grandes e parados, né, como os de um bicho. Né? Quando ele fala, né, sobre essa menininha, quando ele fala desse tempo cronológico, ele fala, voltei-me e dei com os olhos grandes e parados, como os de um bicho. Né? Ele estava falando ali da menina, né, que ela era raquítica, um fiapo de gente, né, encostada ali. Então, é um tempo cronológico. No final, ele coloca assim, não teria mais que uns 7 anos. 7 anos. Então, o espaço da crônica vai mostrar, né, vai refletir aí em relação à vida do homem moderno. Sobre o espaço, né, nós falamos aqui, né, sobre o tempo cronológico e sobre o espaço, nós vamos continuar falando sobre o espaço. A opção por retratar espaços comuns à vida do leitor cria identificação com o tipo narrativo. Ou seja, pessoal, esse texto é um texto narrativo, ou seja, a narrativa de fatos que aconteceram no dia a dia, no cotidiano. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as belas casas, o jardim, os playgrounds, né, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto, havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Pessoal, vocês viram aí o espaço, né? Então, ele coloca aí a sequência aí, né, de como que é a vivência em um prédio, né? Agora nós vamos falar sobre os personagens. Pessoal, os personagens são seres fictícios, tá bom? Geralmente eles não colocam o nome verdadeiro, tá bom? O verdadeiro da pessoa. Geralmente eles criam um nome, vocês vão criar nome de personagens fictícios, ou seja, vocês vão inventar o nome para os personagens, mas só que o fato não, tá? Você vai falar de fatos do cotidiano, do dia a dia, porém o nome você vai colocar um nome diferente. Você vai inventar, você vai criar. São seres fictícios criados pelo autor para vivenciarem os fatos. Na crônica, são comuns as personagens inspiradas em tipos comuns, por exemplo, operários, donas de casa, políticos, né? Por exemplo, o homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. Olha que interessante, né? Então, em muitas crônicas, o próprio autor assume o papel de personagem. Falei para vocês que, né, eu falei sobre o narrador personagem. A maioria das crônicas, lógico que tem aquelas que são baseadas na observação, ou seja, o narrador ele é observador. Mas nós temos também o narrador personagem. Então, em muitas crônicas, o próprio autor assume o papel de personagem da narrativa. Ou seja, ele assume a posição de narrador personagem, deixando a crônica com áreas de experiência pessoal. Então, ele dá a entender que foi fatos, né, do cotidiano que aconteceu com ele, ou seja, experiências pessoais, experiências com ele, né, com a vida dele, no decorrer da vida dele. Igual eu coloquei aqui, ó,
que o mendigo, né? Lá atrás a tia Lugênia colocou sobre o mendigo, né? O mendigo, essa parte que a tia Lugênia retirou da crônica de Paulo Mendes, né? Sobre mendigo, dá a entender que é uma experiência pessoal dele, né? Porque ó, falou eu, né? Em primeira pessoa, ou seja, está falando do próprio escritor. Então, ele é narrador personagem, ou seja, ele narra o fato, porém ele participa da ação. Ele participou da ação naquele momento, porque ele deu a nota para o mendigo, ele observou como ele guardava no bolso, né? Depois ele ainda prestou atenção no que o mendigo estava falando sobre os jornalistas, né? Que eles eram mentirosos, né? Que eles mentiam para ganhar a vida. Então, esse exemplo aqui da crônica do mendigo é um exemplo bem interessante sobre narrador-personagem. Na crônica, o narrador, né, pode apresentar-se como narrador-personagem, que foi o caso que eu falei para vocês. Pessoal, o narrador-personagem é o narrador onde ele narra e ele também é personagem, e a escrita, né, dos verbos e pronomes é escrita em primeira pessoa, tá bom? Exemplo, aparição. Ainda não deixei de pasmar-me com o que vi. Com o que vi, ó, vi, pasmar-me, tudo em primeira pessoa, tá bom? Então, ainda não deixei de pasmar-me com o que vi. Era sábado, por volta de 11 horas. Íamos de automóvel pela praia de Copacabana, rodando devagar, além do controlador mercantil, dono do carro. Estava comigo o professor assistente de técnica de orçamento. A manhã era perfeita, entre as mais perfeitas que o Senhor reservou para Copacabana. Manhã dessas, em que me vem sempre a vontade de ser abastado, sitiante em Ribeirão Preto, ou Alegrete, e de estar no Rio para umas férias. Em um dos hotéis envidraçados, né, da Avenida Atlântica. Pessoal, o significado, para quem não sabe, da palavra abastado é cheio de mantimentos, tá bom? É rico, opulento, cheio de mantimentos. Narrador. Nós também temos, né, ainda a narrativa em terceira pessoa. É quando a crônica é escrita em terceira pessoa. Então, o narrador, ele coloca-se como observador dos fatos e não atua como personagem. Então, vamos lá, vamos só frisar, né, algo importante. Se você decidir escrever uma crônica e você é o narrador personagem, ou seja, você vai participar, né, você está participando ali da crônica, ou seja, do fato, né, que você vai escrever a crônica, dos fatos que aconteceram. Agora, se você escrever fatos do cotidiano em que você é o narrador personagem, ou seja, você é o narrador e também é o personagem da crônica, o personagem dessa história, você participa, você vai escrever em primeira pessoa, certo? Agora, quando você decide narrar sobre um fato que aconteceu no dia a dia, no cotidiano, né? Você quer escrever em terceira pessoa, ou seja, você vai escrever como um observador, você está ali observando uma cena, isso significa que você é um narrador observador, você está observando a cena e está relatando, né, todos os acontecimentos em terceira pessoa. Ou seja, você não pode usar eu, me, entendeu? Sempre em terceira pessoa. Por exemplo, na tarde de domingo, foi visualizado que na praça, tararã, tararã. Tá vendo que está em terceira pessoa? Agora, se eu for personagem, narrador personagem, eu visualizei, numa tarde de domingo, eu visualizei que tararã, tararã, tararã. Tá? Viram a diferença de narrador personagem com narrador, né, observador? Coloquei um exemplo. Fora preso por engano várias vezes, recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer:
O senhor está desenganado, mas também era um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Vocês perceberam, né? Escrito aí, né? Observando aí, né? A cena. Pessoal, para nossa aula não ficar muito grande, né? Porque já ficou com 30 minutos, a tia Lugênia dividiu em 3 partes, certo? Em 3 partes. Então, nós falamos um pouco sobre a crônica, mas a tia Lugênia não terminou. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão, vamos revisar aí sobre crônica e vou também dar continuidade, né, no slide que nós paramos, né? Porque a tia Lugênia vai dar continuidade, a tia Lugênia não terminou. Ainda tem que falar sobre outras características, tá bom? E tenho muitos exemplos, muitos textos que nós vamos fazer a leitura, tá bom? Um abençoado dia para vocês, que vocês possam organizar o cronograma de estudo, né? Tenha a sua rotina de estudo, continuem se empenhando, porque eu já falei muito e vou falar novamente para vocês. O seu futuro, o futuro de vocês dependem unicamente do esforço de cada um. Vocês têm que se dedicar, têm que ter motivação, têm que estar animados, se esforçar, estudar, ter uma rotina aí de estudo. Seleciona algumas horas, né, da sua tarde para você responder as atividades. Assistam com muito carinho as nossas aulas, né? Porque nós retiramos boa parte do nosso do tempo para poder elaborar umas aulas boas para vocês. E eu elaboro, os professores, todos elaboram com muito amor, né? Com muito carinho para vocês terem acesso à aprendizagem, né? Com excelência. Então, eu quero que vocês façam na aula de hoje, né? É o trabalho para vocês, a atividade de hoje. Vocês vão fazer um mapa conceitual ou um mapa mental, né? Sobre crônica. Se vocês não quiserem fazer um mapa mental, vocês vão fazer um resumo. Eu não quero que vocês copiem tudo que está nos slides. Eu só quero que vocês coloquem lá o que é crônica, o significado da crônica, para o que serve a crônica, quais os tipos de narradores que tem, né? O narrador personagem e o narrador observador, você vai colocar lá explicando, e quais os elementos principais da crônica, tá bom? Não esqueçam disso. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de cada um, mas coloca de forma resumida, clara, pequena. Não é para copiar tudo que está nos slides, até porque os slides estão um pouco extensos, né, para facilitar a compreensão, né, do conteúdo. Mas espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!